Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Metade da semana, então acredito que as suas sprints estão correndo da melhor forma possível, não? Não! Mas beleza, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, porque aconteceram algumas coisas interessantes na última semana, e principalmente ontem à noite, né? Muita gente acha que trabalhar com análise de dados ou trabalhar na área de dados é somente trabalhar com ferramentas de visualização de dados, mas isso não é uma verdade, né? Quando tu acaba trabalhando em algumas situações que fazem com que tu tente pensar fora da caixa, é onde a gente consegue realmente ter ganhos significativos dentro da nossa carreira. E, enfim, e os desafios, na verdade, é que fazem a gente melhorar, né, e evoluir. Eu sempre falo uma coisa, né, que o ideal é a gente sempre ser pelo menos 1% melhor do que a gente foi no dia anterior. Eu levo muito isso em mente, tá? Então, assim, eu já trabalho com dados já faz muito tempo e já passei por várias situações, e é legal quando a gente pega situações que te desafiam e que fazem tu pensar um pouquinho fora da caixa. Recentemente, eu recebi uma tarefa, né, de melhorar a performance de um robô RPA, né? E esse robô RPA, ele tem o objetivo de, em algumas APIs, buscar algumas informações. E tem uma API específico que ela tem um limite de requisições por minuto. Esse limite a gente não sabe, porque não tem documentação para esse tipo de coisa. E tem um outro fator agravante também. Ela não só limita a quantidade de registros, de requisições por minuto, mas ela também limita por IP. Então, se eu faço muita requisição dentro de um IP, obviamente, né, mesmo que tu esteja, né, de certa forma, digamos, obedecendo ali a quantidade de limites de requisição, que a gente não sabe, mas a gente coloca lá um timeout. A primeira coisa é botar um timeout grande, né? Mesmo assim, ela te bloqueia. E aí, na verdade, a ideia é a gente bater nessa API, né? E de forma que a gente não receba esse código 429, que é Too Many Requests, né? Então, muitas requisições, e não tomar esse bloqueio, né? Que isso acaba prejudicando o processo, né? Então, no primeiro momento, esse robô, ele já tinha uma estratégia ali de esperar 5 segundos. Só que o que acontecia? O pessoal estava colocando em máquinas diferentes, né? Para poder ter também um IP diferente e colocando em mais de uma tarefa agendada do Windows, né? E primeiro que já começa aí, né? Então, e mesmo assim estava levando praticamente 6 horas, mas eu fiquei sabendo que depois teve uma alteração na API, e essa API estava para ser consumida por essas três máquinas, estava levando em algumas situações quase um dia de atualização. Então, algo muito insano, assim. E mesmo utilizando o recurso de sleep, esperar a cada 5 segundos, né, cada requisição. E aí, galera, a primeira coisa que eu fui fazer é assim, beleza, então vamos aumentar esse sleep e vamos tentar dividir para capacitar, né? Então, o que eu pensei? Cara, o Python a gente consegue trabalhar com threads, né? Multithread. Embora ele nativamente ele é monothread, mas a gente consegue trabalhar com multithread. Então eu comecei a trabalhar com multithreads dentro do Python. Então, ao invés de eu disparar uma requisição a cada 5 ou 10 segundos, eu disparava 8 requisições a cada 5 ou 10 segundos. Mas isso eu já sabia que não ia dar muito certo, porque a API, como eu falei para vocês, tinha uma limitação também, que ela também conseguia identificar o IP e ela limitava por IP, né? E aí eu tentei utilizar, então eu peguei uma lista daqueles proxies que a gente consegue aí na internet gratuitos, né? E tentei utilizar. Peguei um, inclusive, que tinha uma disponibilidade grande, ou vários, né? Na verdade, eu peguei os 3 ou 4 que tinha disponibilidade grande, e mesmo assim não foi legal. Ou seja, eu implementei um sistema de filas, né? Queuing, né? Dentro para poder buscar esses atributos que vão fazer a requisição em cada uma da API. Disparei isso em threads, em 8 threads, e utilizei também o recurso de sleep, utilizando ali até recursos de retry, que dentro do Python, dentro da biblioteca request, tu tem como configurar também uma estratégia de retry, né? Então eu coloquei uma estratégia de 3 retries com backoff de 0.5, que dá uma escala ali logarítmica ali, que chega ao ponto de quase, se não me falha a memória, 2 minutos, né? Se tu tentar 10 tentativas,
né? Ele faz a primeira, depois ele faz a segunda esperando um pouquinho, depois a terceira esperando mais um pouquinho, e assim vai, até chegar na 10ª. Só que eu não fiz com 10, eu fiz com 3, né? E aí, né, eu consegui processar, eu sei que a gente fala aqui que é processos, né? Eu acabei processando quase 8.000 processos em um pouquinho mais de 6 horas, né? Então, assim, o processo do robô antigo estava durando quase... Ele rodava antes em 5 horas, mas aí teve alterações na API, e a alteração justamente foi essa questão do IP, e aí fizeram com que esse robô levasse mais de 24 horas para executar. Eu consegui com essa estratégia e rodando só uma execução, eu não estava rodando em 3 máquinas diferentes, né? Estava rodando em uma máquina só. Eu consegui reduzir de 24 para 6 horas, mas eu ainda não tinha me dado por satisfeito, porque isso, em termos de regra de negócio, não seria interessante para o cliente, entendeu? Foi aí que eu pensei o seguinte, eu já tinha comentado com o cliente, né? E ele falou, poxa, a gente chegou numa ideia, né? Poxa, vamos tentar então usar Lambda, né? Lambda são funções na nuvem, sem servidores, né? Que elas são serverless. E aí nós temos na AWS, a AWS Lambda. E na Google a gente tem, são as Cloud Functions, e na Azure eu acho que é Cloud Functions também, o Azure Functions. E aí eu pensei, cara, eu vou subir uma Cloud Functions, eu já tenho eu tenho conta na Google e tenho conta na AWS, mas eu já tinha algumas lambdas que eu utilizo para um back-end as a service aqui do Power BI Embedded, do qual eu já usava lambda da AWS. E eu sei que o sistema ali de cobrança deles é um pouquinho mais barato, tudo. Não sei como é que tá a Google agora, mas até então, quando eu fiz, era mais barato a AWS. E aí eu peguei um framework muito legal, chamado Cálice, ou Cálice, né? De Cálice, tomar vinho. Do Python, e subi uma lambda onde a principal função dela, na verdade, era realizar a requisição para essa API. Ela acaba gerando também uma API ou seja, eu dispararia uma requisição para a API dessa lambda, e essa lambda dispararia uma requisição para a API do destino aonde eu queria. Por que isso? Porque a lambda, ela é serverless, né? Então, ou seja, quando eu executo ela, rapidamente lá por debaixo dos panos, a AWS vai subir um servidor, na hora sim, é instantâneo, e ele vai executar aquela função e depois ele vai morrer, né? E esse conceito é muito legal, inclusive, porque na verdade só paga o que realmente tu utilizou. Então, se tu fez um request de 0.5 milissegundos ou, enfim, 1 segundo, só tá pagando pelo processamento daquele 1 segundo. Então, poxa, tu tem um ganho aí de economia. Mas a economia às vezes pode não acontecer se tu não souber utilizar, às vezes pode ser... Já vi empresas que não utilizaram o Lambda de forma desordenada e que faliram simplesmente porque estavam fazendo requisições em massa, e isso acabou no final do dia, ou melhor, do mês, ferrando com o orçamento da empresa. Mas é legal que tu só paga, na verdade, o que tu utiliza. E o legal disso tudo, como ele sobe a função e depois desliga, né? Esse IP é dinâmico, e era justamente o que eu queria. Então, ao invés de pagar por IPs, né, dentro dessas listas de IPs, eu usei Cloud Functions. E olha só, a estrutura é muito simples, né? Então eu tenho uma pasta da AWS ali onde eu tenho um arquivo de configuração que eu faço as minhas credenciais, né? Tem meu ambiente virtual, nós temos ali o pacote, né, o Visa API, e nós temos ali a aplicação app.py, né? Então, cara, acabei criando aqui a estrutura, olha só, a estrutura de back-off. Aqui eu tô só me conectando uma vez, né? Eu não precisei fazer os retries de 3 vezes, ou melhor, 3 vezes, 3 requisições eu faço, né? 3 retries. Então, eu tô monitorando o código 429, que é o Too Many Requests, e aí a partir do momento que eu receber esse código aqui, ele vai tentar uma vez, vai tentar a segunda vez, vai tentar a terceira vez. Se não, ele vai cair fora, né? E o back-off, um primeiro momento eu estava usando 0.5, eu estou usando agora 1 para dar um tempinho a mais, né? Então ele dá 1 segundo, depois ele dá 1 segundo e meio, depois dá 2 e assim.
E aqui, ó, no final, isso aqui é o próprio framework que traz, olha só. A gente acaba criando aqui, até parece muito com Flask, né? Então ele cria uma aplicação aqui, né? E aí a gente tem uma rota, fiz uma rota aqui só para dar um Hello World para poder testar. E depois uma rota chamada Products e eu passo o processo. E aí eu faço aqui toda a questão de filtrar tudo e faço a requisição. E depois só mando um response.json. Show de bola, né? Na prática aí eu recebo aqui um endpoint, faço a requisição, né? E voilá, show de bola. Eu tenho aqui a minha requisição feita com IPs dinâmicos. E aí o muito legal que eu acabei tendo, a surpresa legal que eu tive aqui é que do outro lado, né? Aí o que eu faço? Dentro do meu projeto aqui, eu acabo do RPA, ele acaba pegando essa lista de processos, né? Criando uma fila, uma queue, e depois ele vai disparando em thread, 8 threads. Eu posso aumentar, inclusive, essa quantidade de threads. Eu posso botar 10, ou não botar muito, tá? Mas eu posso botar 10, talvez até 15, dependendo do hardware. E aí é legal que a cada disparo ali, cada disparo ele vai disparar 15 requisições. Essas 15 requisições vão cair na Lambda, em 15 lambdas diferentes, com IPs diferentes. E aí aonde eu utilizando 8 threads, eu diminuí de 6 horas, né, a execução de 7 a quase 8 mil registros para apenas 1 hora e 53, que foi muito legal. E dentro dessa 1 hora e 53 que eu fiz, eu não peguei as 7.800, eu peguei mais, eu peguei praticamente 10 mil registros, então foi muito mais do que o outro processo que levou 6 horas, né? Então a gente, olha só o cenário que a gente teve, né? A gente tinha um cenário que a execução rodava quase mais de um dia, mais de 24 horas. Nós, com uma abordagem, digamos, caseira, né? Mas de uma forma um pouquinho mais aprimorada, a gente conseguiu baixar para 5 horas. Deu 6 horas e um pouquinho. E aí, utilizando Cloud Functions, a gente baixou para 1 hora e 53 minutos. Ainda mais com mais de 10 mil registros. Chegou 10, na verdade, né? E isso, cara, é um ganho exponencial. Então, moral dessa história, cara, é isso que é legal. A gente receber desafios e a gente não tá satisfeito com o resultado. Eu sei que agora sim, eu fiquei com aquela inquietude de querer melhorar, mas agora eu tô satisfeito. Agora eu sei que talvez tem outras formas de a gente talvez melhorar um pouquinho mais isso, só que aí a reestruturação dentro desse projeto todo seria necessária. E aí é tudo uma questão de planejamento, né? Mas é legal que isso acaba te tirando da zona de conforto, faz tu trabalhar com coisas que normalmente não está trabalhando e prova que trabalhar na área de dados não é somente SQL, Python ou ferramenta de visualização de dados. Então se liga aí, galera. Vamos estudar aí, beleza? Então, se você gostou desse conteúdo, né, principalmente desse relato que eu passei e o formato que foi feito agora aqui, eu sei que está em câmera na vertical, né, talvez não é o mais apropriado para o YouTube, mas foi o mais rápido aqui e aí uma forma de até a gente ter digamos, uma sensação de maior proximidade, né? Se você curtiu isso aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e valeu!